Então, nosso primeiro preletor, abrindo a aula magna desta conferência, uma conferência magna, o pastor Ezequias Soares da Silva, vem acompanhado de sua muito digna esposa, irmã Ruth Silva. Por favor, queria colocar de pé. Aí está, muito simpática a nossa irmã. Quero lhe dar bem-vindo para a nossa irmã Ruth. Bem-vindo, irmã Ruth. Pastor Ezequias é o pastor da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. Ele é graduado em Letras Orientais, Hebraico, pela Universidade de São Paulo e mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana de Mackenzie, São Paulo. É professor de Hebraico, Grego e Apologia Cristã e também comentarista das lições bíblicas da Escola Dominical pela CPAD, autor de diversos livros, presidente da Comissão de Apologética Cristã da CRDB, da Convenção Geral da Assembleia de Deus, e dos seus últimos importantes trabalhos foi presidir a toda a parte de estruturação e criação da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, com muita alegria, com muita honra, nós queremos passar a oportunidade ao pastor, mestre Ezequias Soares, para a sua conferência magna sobre o tema A Dimensão da Teologia Pentecostal. Só fica à vontade para estar sentado, enfim, como o senhor deseja fazer. Tá. Me assoplaram aqui uma coisa muito importante, ó. Para desligar o telefone, não haver interrupções aí para vocês aproveitarem melhor. Obrigado, Fernando. Bom no modo avião, né? Mas isso aí. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Boa noite a todos. É com alegria que aqui estou atendendo com o honroso convite feito pelo pastor, professor Israel de Araújo, diretor dessa instituição. E também é uma alegria rever aqui os velhos amigos. Estou vendo ali o pastor Bartura, fazia muitos anos que eu não ouvia, né? E os companheiros aqui, o professor Esdras, que faz tempo que não vai a Jundiaí, também nós convidamos, né? Mas já está convidado, viu? Já está convidado, já esteve conosco, escolas bíblicas, evento de escola dominical, tem sido uma bênção. E em breve ele vai estar conosco ali também em Jundiaí. Meus irmãos, eu quero também parabenizar a direção dessa escola, da FAECAD, pela escolha do tema, né? Como o professor Esdras falou, que é um tema polêmico, é um tema da atualidade. Hoje vou falar sobre a dimensão da teologia pentecostal. Isso diz respeito à obra, à pessoa do Espírito Santo. Então nós temos aqui, logo no resumo, o surgimento do movimento pentecostal mostrou com justiça a posição de destaque do Espírito Santo na agenda teológica das igrejas. Ser pentecostal é sinônimo de crer e professar sua fé na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Consolador à igreja para a sua edificação, conforme sua soberana vontade, para o que for útil. É inconcebível que Deus derrame o seu Espírito no período apostólico para depois derramar, entre aspas, visto que a igreja de Cristo é a mesma. Ser pentecostal significa também compreender a extensão da obra do Espírito Santo na criação e na providência divina. Bom, interessante, porque essa declaração final não é necessário ser pentecostal para entender a obra, a extensão da obra do Espírito Santo. Nós temos hoje em dia muitas publicações, muitos livros de autores não pentecostais
mas que trazem realmente um estudo sobre a extensão do Espírito Santo na criação e na providência divina, embora não sejam eles pentecostais, e alguns até se consideram pentecostais, mas têm interpretações diferentes do pentecostalismo assembleiano, vamos assim dizer. Então, esse movimento do pentecostal tem profundas ligações com o Espírito Santo, porque o nome pentecostal vem do dia de Pentecostes, da descida do Espírito Santo, da inauguração da igreja, foi a entrada do Espírito Santo no mundo. Embora ele já se manifestasse no Antigo Testamento, na vida dos profetas, dos patriarcas, mas essa manifestação era sob medida e era para pessoas escolhidas. Mas quando ele desceu no dia de Pentecostes sobre aqueles 120 discípulos, ali estava iniciando um novo período. Podemos dizer, como disse Dona de Fi, era uma nova criação. Muito bem. Agora, o que nos chama a atenção é que a doutrina do Espírito Santo, o assunto, a pessoa do Espírito Santo, nunca recebeu um tratamento justo antes da Rua Azusa. Alguém pode estranhar. Nós tivemos um grande movimento no século XVI, que é o movimento da Reforma. Agora, se a gente voltar na história, se a gente for lá atrás, nós temos aqui uma declaração de um dos pais da igreja, um dos grandes capadócios. Nós temos aqui, na página 26, que fala da revelação gradual. Mas antes, me chamou a atenção uma declaração do cristão, pensador cristão, Alistair McGrath. Ele disse o seguinte: o Espírito Santo tem sido, por muito tempo, como a Cinderela da Trindade. As outras irmãs podem ter ido ao baile da teologia. O Espírito Santo, toda vez, é deixado para trás. E também, o que McGrath quer dizer com isso, é que a doutrina do Espírito Santo nunca recebeu um tratamento justo dos tratados de teologia. Com ele também disse Stanley Horton, disse o seguinte: os antigos compêndios de teologia sistemática, em sua maioria, não possuem nenhum capítulo sobre pneumatologia. Então veja que nos 3 primeiros séculos da era cristã, os debates giravam em torno da cristologia. Se você vê depois da era apostólica, no período apostólico não. A igreja, os cristãos dos primeiros séculos, eles tinham uma compreensão melhor e mais aprofundada do que muitos dos pais da igreja a partir do 2º século. E isso a gente vê pelos Atos dos Apóstolos, pelas Epístolas Paulinas. Vejam que naquela época ninguém questionava a divindade do Espírito Santo, ninguém questionava a divindade do Senhor Jesus Cristo, da Trindade, embora não se usasse o nome Trindade, mas as expressões tripartidas de Paulo, principalmente em suas epístolas, demonstram que as igrejas recebiam esses ensinos sem problema algum, de maneira pacífica. Isso mostra que eles entendiam, porque Paulo não tentou nenhuma vez sequer explicar o Deus Trino e Uno, nenhuma vez. E até porque o Novo Testamento, ele não é teológico, ele é prático, ele é pragmático. A teologia veio depois. A teologia veio interpretar aquilo que os profetas e apóstolos
nos legaram. Muito bem. Então aqui nós temos que no início o Espírito Santo poucas vezes era mencionado. Se você ler Irineu de Leão, se você ler Justino de Roma, Justino Mártir, se você ler Clemente de Alexandria, se você ler Orígenes, eles falam do Espírito Santo. Dá a entender, lendo, olhando daqui para lá, dá para perceber com clareza que eles eram trinitarianos. Embora a trindade de Orígenes seja um pouco diferente da trindade dos capadócios, dos pais capadócios, mas eles têm uma visão trinitária. E os credos, os principais credos dos 3 primeiros séculos da era cristã, antes mesmo do credo niceno, que é do ano 325, aquela estrutura do credo niceno é a mesma dos credos sinodais, dos credos regionais, porque a necessidade era urgente por causa dos novos convertidos. Eles precisavam da confissão de fé. E como fazer isso? Então, os líderes eclesiásticos sentiram a necessidade de se criar um credo para nortear a vida da igreja e para que a confissão de fé dos catecúmenos, dos novos convertidos, fossem práticos. Então, sobreviveram alguns credos locais, credos regionais, mas que mantêm aquela mesma estrutura, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos eles têm essa mesma estrutura tripartida. Muito bem. Agora, o credo niceno trata da cristologia e termina dizendo, e no Espírito Santo, ou seja, creio também no Espírito Santo. Mas não diz nada a seu respeito. Não tem nenhuma informação sobre o Espírito Santo. Simplesmente que crê no Espírito Santo. Fala de Deus Pai, apresenta as qualificações, que é o Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Fala do Filho, que é o Filho unigênito, que é o Salvador, que morreu para os nossos pecados, que ressuscitou, que foi para o céu, que voltará para ressuscitar os mortos, e assim por diante. Mas quando chega no terceiro parágrafo, fala aí também do Espírito Santo. E aí, o credo niceno, que se esperava ser um ponto de chegada, tornou-se, na verdade, um ponto de partida. As discussões prosseguiram por 2 razões básicas. Porque aparece no credo uma palavra filosófica que não existe na Bíblia, que é o homoousios. O homoousios que foi introduzido, porque esse credo niceno já existia. Era o credo de Cesareia. Os novos convertidos em Cesareia recitavam aquele credo como testemunho, como confissão de fé. Então, mas no concílio, esse credo foi usado como base, e ali foi inserido consubstancial com o Pai, Deus e Deus, luz de luz e assim por diante. O que acontece? Isso criou um grande problema, porque era um termo filosófico, e os opositores dos pais nicenos, ou seja, os arianos ou os arianistas, eles acusavam os nicenos de sabelianismo, porque diziam que o credo estava ensinando que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Na verdade, o credo está dizendo que o Pai e o Filho são o mesmo Deus, são da mesma essência, da mesma substância. Então, a discussão continuou. Por isso que eu digo que o credo, que se esperava ser um ponto de chegada, na verdade tornou-se um ponto de partida. E também porque o Espírito Santo ficou sem definição. Quem é o Espírito Santo? Ou o que é o Espírito Santo? Porque houve muitas discussões. Então, por isso que aqui Gregório
de Nazianzo. Veja só, os 3 pais capadócios. Basílio de Cesareia, mas não era nem para Cesareia de Eusébio. Eusébio era de Cesareia, lá de Israel. Porque havia na época muitas cidades com o nome de Cesareia, porque era construída e dava o nome em homenagem a César. Por isso que se chamava Cesareia. Em Israel mesmo tem a região de Cesareia de Filipe, que fica na Itureia, no norte, vizinho da Itureia, no norte de Israel. Essa Cesareia é da Capadócia. Então, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo. São esses os 3 pais capadócios. Eles definiram realmente a Trindade no contexto que nós temos hoje. E essa Trindade foi para o Concílio de Constantinopla, o primeiro Concílio de Constantinopla. Muito bem. Então, Gregório de Nazianzo, ele disse o seguinte, estão aqui, abre aspas, o Antigo Testamento manifestou claramente o Pai e obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho e obscuramente indicou a divindade do Espírito Santo. Hoje, o Espírito habita entre nós e se dá mais claramente a conhecer. Então, esta declaração de Gregório de Nazianzo, estou falando agora da segunda metade do século IV, porque do Concílio de Nicéia, no ano 325, ao Concílio de Constantinopla, no ano 381, esse foi o período de debate sobre a identidade do Espírito Santo. E havia muitas controvérsias, muitas heresias, pouco se sabia sobre o Espírito Santo, porque as pesquisas se concentraram na pessoa de Jesus. E é fácil você identificar, entender o Deus Pai, o Filho, por causa da encarnação do Verbo. Jesus se tornou humano, habitou entre nós. Então temos muitas informações. Agora o Espírito Santo, como disse Magritte, é como a Cinderela. E Gregório de Nazianzo diz, olha, primeiro o Pai, depois o Filho, e agora chegou a vez do Espírito Santo. Então, nesse período, surgiram os tropicianos. Quem foram os tropicianos? Um grupo da cidade de Temús, no Egito. E o bispo dessa cidade, chamado Serapião, comunicou isso a Atanásio, que na época Atanásio pastoreava a igreja de Alexandria, dizendo que esse grupo dizia que o Espírito Santo era um anjo. E Atanásio chamou de tropicianos, que vem de tropos. E tropos são figuras de linguagem. Porque esse grupo interpretava o Espírito Santo usando essas figuras. Do profeta Amós 4,16, quando diz que Deus criou o vento, a Septuaginta está pneuma. Pneuma é usado para espírito, também é usado para vento, como no hebraico ruach. Ruach no hebraico também significa vento. Aí você precisa do contexto para entender se o termo se refere ao espírito humano, ou se refere ao vento, ou se refere ao Espírito Santo. E no grego é a mesma coisa. E ali, quando fala que Deus criou o vento, os tropicianos dizem, olha aqui, olha, Deus criou o Espírito Santo. E lá em Hebreus 1:14, diz que os anjos são espíritos ministradores. Olha aqui, olha, se anjo é espírito, então o Espírito Santo é anjo. Veja que confusão. E isso nesse período em que
a identidade do Espírito Santo ainda não estava definida. Por outro lado, Basílio de Cesareia, ele também tinha uma interpretação errônea sobre a identidade do Espírito Santo. Ele se juntou ao grupo de Eustáquio de Sebaste. Eustáquio liderou um grupo que era antipneumatologista, que era contra o Espírito Santo. Era chamado de um termo que significa os que falam mal do Espírito Santo. Muito bem. E Basílio de Cesareia se uniu a Eustáquio de Sebaste, que liberava o grupo dos pneumatocianos. Quer dizer, marcomai, falar, e pneuma, espírito, os que falam mal do Espírito Santo. Só que Basílio de Cesareia fez uma pesquisa mais aprofundada e descobriu que o Espírito Santo não era aquilo que o seu grupo ensinava. Então ele se uniu, ele voltou a conversar com Eustáquio de Sebaste, tentou persuadir Eustáquio a mudar de posição e Eustáquio não aceitou, mas Basílio caiu fora. Porque ele disse, ora, se os cristãos são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, sem dúvida alguma, o Espírito Santo é igual ao Pai e o Espírito Santo não tem como ser diferente. E outra coisa, se o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus, então ele é Deus. Não tem como. Então, ele trouxe a sua contribuição extraordinária para a doutrina do Espírito Santo. Então, nós temos Atanásio, em Alexandria, e no sínodo, no ano 362 em Alexandria, já ficou registrado que o Espírito Santo ele usou até um termo, que na época já era um termo assim, muito duro, vamos assim dizer. Não seria um texto mais apropriado. Ele usou o termo homoousios do Espírito Santo, com o Pai e com o Filho. Porque se a crítica ao credo niceno era o emprego do termo homoousios ao Filho, e agora Atanásio ousa aplicar o mesmo termo também ao Espírito Santo. Mas isto, estou falando do ano 362. Então o debate já estava... E havia também triteístas, tá? Havia neo-arianistas. Havia os arianistas que começaram a se subdividir, mas todos eles tinham um ponto comum. Negavam a eternidade do Filho. Esse era o ponto comum, mas havia divergências nesses grupos. E Gregório de Nícia escreveu contra Ablábio. Ablábio era o heresiarca, líder do grupo que defendia o triteísmo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três deuses. Então isso existiu também nesse período. Daí o que acontece, o assunto, o pensamento dos grandes capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa, o pensamento teológico deles foi levado ao concílio de Constantinopla no ano 381. Aí veja o que diz o credo de Constantinopla, conhecido também como credo niceno, porque o credo niceno, o credo de Constantinopla, é uma reafirmação do credo niceno, que por sua vez o credo niceno é uma reafirmação do credo dos apóstolos. Embora o credo dos apóstolos, como nós conhecemos hoje, foi definido só no século V, mas a sua origem começou já em forma de pergunta e resposta no ano 170. Isso está em Hipólito de Roma,
Hipólito de Roma, traz o Credo dos Apóstolos em forma de perguntas que era feito para o novo convertido, candidato ao batismo. E esse texto foi transformado numa declaração afirmativa e foi sendo adaptada ao longo dos séculos, de modo que no século V é o Credo dos Apóstolos que nós conhecemos hoje. Então, o Credo niceno, ele reafirma o Credo dos Apóstolos, e o Credo de Constantinopla reafirma o Credo niceno, só que defende a divindade de Jesus, mas tirou esse termo filosófico que tanto problema causou, o termo homoousios. Não aparece mais no Credo niceno, no Credo de Constantinopla. E também, na terceira cláusula, diz o seguinte, que cremos também no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas. Então veja que agora essa lacuna deixada no Credo niceno, ela foi completada. Isso aqui, embora o termo homoousios não se use nem para o Filho mais e nem tampouco para o Espírito Santo, mas as atas deste concílio constam, mantém o termo homoousios, só que não apareceu no credo. Muito bem. Então, a partir de então, a doutrina do Espírito Santo, a identidade do Espírito Santo se tornou conhecida. Essas declarações aqui têm fundamentação bíblica. Muita gente estranha quando fala que o Espírito Santo é o Senhor. Tudo bem, o Novo Testamento fala disso. Paulo diz lá em 2 Coríntios 3, 16 a 18, que o Espírito é o Senhor. E em outras passagens, fala que é vivificador também. Jesus falou que o Espírito vivifica. Então, que procede do Pai e do Filho, alguns acham que essa cláusula ela é espúria, não é original, isso que foi acrescentada depois. E as igrejas do Ocidente adotaram essa processão, essa dupla processão do Espírito Santo. Os orientais não aceitam. Embora a igreja ortodoxa tem dado muita ênfase ao Espírito Santo, à doutrina do Espírito Santo. Isso que Stanley Horton fala aqui, isso que a Margrave fala aqui, diz respeito às igrejas do Ocidente, porque as igrejas ortodoxas, muitos templos ortodoxos até hoje têm a pomba, o símbolo do Espírito Santo, enquanto nas igrejas cristãs, a igreja católica, por exemplo, tem a cruz, as igrejas ortodoxas têm a pomba representando o Espírito Santo. Um escritor ortodoxo chamado Sergei Bulgakov, ele nasceu na Rússia, mas morreu em Paris. Ele era economista também, professor de economia em Paris, escreveu muito e tem um livro chamado O Consolador. Ele não foi publicado ainda em português. Foi publicado em espanhol, que é uma tradução do francês, foi publicado em inglês. É um livro com cerca de 1000 páginas, mais ou menos, só sobre o Espírito Santo. Ele se queixa o fato do Espírito Santo ter sido considerado como a Cinderela. Ele se queixa disso. Ele começa com os pais da igreja. Começa primeiro com o Novo Testamento. Depois fala dos pais da igreja. Ele se queixa de Agostinho de Hipona. Ele acha que Agostinho de Hipona é o responsável pela dupla processão do Espírito Santo, que os ortodoxos não admitem isso. Eles falam que o Espírito Santo procede só do Pai, mas Agostinho diz não, procede do Pai e do Filho. Jesus, quando apareceu, ressuscitado aos seus discípulos, ele soprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo.
E também Jesus falou, Consolador, que eu da parte do Pai enviarei. Então, ele também. E esse pensamento da dupla processão que aparece aqui, os ortodoxos, as igrejas orientais afirmam que foi uma inserção que é chamado filioque. Filioque é uma expressão latina que significa e do filho. Diz que isso não faz parte do texto original desse credo niceno constantinopolitano. Mas fala também do Espírito Santo, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado. E agora, onde vamos encontrar no Novo Testamento que o Espírito Santo é adorado? O Espírito Santo é Deus. Se ele é Deus e é igual ao Pai, então não pode ter restrição alguma. Senão será um Deus inferior. Então é igual ao testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová diz que Jeová é o Deus Todo-Poderoso, que Jesus é um Deus poderoso, um Deus menor. Escuta, então não é igual. Não. Ou ele é Deus ou ele não é. Se o Espírito Santo é Deus em toda a sua plenitude, então, agora, o Espírito Santo, ele não é revelado na Bíblia da mesma maneira que o Pai é revelado, e nem da mesma maneira que o Filho é revelado. Na verdade, o Espírito Santo revelou o Filho. É diferente. Então, mas temos evidências claras, meridianas, no Novo Testamento, ou na Bíblia, de que o Espírito Santo é Deus, é igual ao Pai. Agora, existe um versículo que Agostinho de Hipona usa e bate firme. É interessante, irmãos, que eu nunca vi. A minha filha estava fazendo mestrado em teologia no Fuller Seminary, na Califórnia, na Pasadena. E eu pedi que ela examinasse todas as versões em inglês. Se ela encontrava, pelo menos uma delas, que mostra que o Espírito Santo é adorado, é Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Agora, não sei se foi falta de coragem, se foi medo, mas Agostinho de Hipona diz o seguinte, na sua obra sobre a Trindade, ele diz que os cristãos adoravam o Espírito Santo com base nessa passagem, porque o texto que está ali, podemos até ler, embora não seja um estudo bíblico, mas estamos falando da dimensão da teologia pentecostal. Eu quero mostrar a sua trajetória, quando o Espírito Santo ficou do esquecimento, quando ele veio à evidência, e depois disso voltou novamente ao esquecimento, e agora voltou de novo a ser o tema da teologia. Você vê, eu estive em março, no 11º Congresso de Teologia da Vida Nova, e o tema, o poder do Espírito Santo. Falei, meu Deus, eu quero ver como que uma editora que não é pentecostal, que está promovendo um seminário sobre o Espírito Santo. Eu não podia ir, mas eu fui com a minha esposa, levei a minha filha, que ela já tinha voltado dos Estados Unidos. Eu falei, eu quero ver. Mas eu vi ali que tinha pelo menos 2 preletores convidados pentecostais, que era o pastor Paulo Romero e também o americano Craig Keener, que eu não sabia que ele era pentecostal. E quando aquele homem começou a falar ali, ele falou na abertura, na terça-feira à noite, ele começou a falar, e ele disse que tem doutorado em Springfield. Aí falou, opa, então já tem alguma coisa aí, né? E depois, na mensagem dele, na fala dele, ele disse que o sensacionismo é pós-bíblico. Eu falei, eu não sei se ele sabe quando ele entrou, ou tem coragem demais. Ele está num ambiente desse, cheio de pastores e teólogos tradicionais, e ele falando para um público seleto, doutores de teologia tradicionais, e ele dizendo como que, até usei a mesma expressão que ele usou aqui, como que Deus
vai derramar o Espírito Santo para depois derramar. Então, o sensacionismo é pós-bíblico, e continuou. No final, uma pessoa que estava sentada à minha frente levantou, olhou para mim, olhou para minha esposa, falou, ele deu um cochilo. Aí a esposa falou, não cochilei não. Eu falei, não, ele não está falando que a gente cochilou, ele está falando que o preletor deu uma derrapada, né? É isso que ele quer dizer, né? Então, agora você vê o interesse. Aí Paulo Romeiro até ele ironizou assim no bom sentido. Eu sei que vocês que são tradicionais, no fundo, vocês têm um coração pentecostal. Vocês estão interessados no tema, né? E o pessoal até riu, levou na brincadeira, mas uma brincadeira com fundo de verdade. Então, o que acontece? O Espírito Santo, eu me lembro que foi feita uma reforma na harpa cristã no início da década de 90, e nessa reforma todos os hinos da harpa que falavam da Trindade tiveram o Espírito Santo cortado. Ficou uma coisa horrorosa, ficou uma trindade de duas pessoas, né? Ficou uma binidade, né? Combinidade, mas que coisa horrorosa. O hino 10, o hino 185, vem tu, ó Rei dos Reis, fizeram uma poda, ficou uma coisa. Olha, eu não conseguia dormir, ficava pulando de noite, e até a esposa ficou preocupada, falei, não é possível. Nós fizemos uma propositura, levamos para a Assembleia Geral, a Comissão Geral, mas não houve nem necessidade, porque naquele ano a direção da casa foi, o dado irmão Ronaldo assumiu a direção da casa publicadora, e falou, não vou publicar mais isso. Aí trouxe de volta a aba antiga, mantendo os hinos trinitários. Mas alguém me disse, olha, não adianta, irmão, conversar isso, porque nós temos líderes nossos, homens de peso, que são contra a adoração do Espírito Santo. Sim, mas então ele não crê que o Espírito Santo é Deus? Se ele não crê que o Espírito Santo é Deus, então ele não crê na Trindade. Entendeu? E eu não sei se esses homens, os nomes que ele citou dois nomes que eu não vou mencionar aqui, que são conhecidos de todos, realmente foram decanos da nossa igreja, já dormem no Senhor, todos eles, mas eu não tenho certeza se essas pessoas criam dessa forma. Então, o que acontece? Agostinho de Hipona, quando ele cita Filipenses 3:3, essa expressão aqui, essa tradução, se você examinar o Robertson, a imagem do 3:3, Filipenses 3:3, diz o seguinte, e Agostinho citou essa passagem, ele diz que as igrejas, porque embora Agostinho de Hipona fosse latino, ele escreveu em latim, ele não sabia grego, não é que não sabia, não era a língua dele, ele tinha conhecimento de grego melhor do que qualquer um de nós, mas ele não gostava do grego, ele era latino, falava latim, escreveu em latim. Então, mas a igreja dos 4 primeiros séculos falava grego. Já tinha a Septuaginta, que era o Antigo Testamento grego. O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, circulava nas igrejas nessa língua. Então diz o seguinte, capítulo 3, versículo 3, olha aqui, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus. Nós temos aqui uma evidência da Trindade. Nós adoramos a Deus no Espírito. O texto grego permite traduzir, adoramos o Espírito de Deus. E é essa tradução que Agostinho de Hipona apresenta na sua obra sobre a Trindade. Adoramos porque o que temos ali é aquilo que os gramáticos hoje chamam de dativo. O pastor, ele é professor de grego, ele sabe. As 3 formas, né, o dativo, instrumental e locativo, as 3 formas são iguais. Né? E se não vir uma preposição, aí você fica, como traduzir?
no Espírito, pelo Espírito, com o Espírito, e assim por diante. Então, Agostinho de Hipona dizia, não, as igrejas adoravam o Espírito Santo com base nessa passagem de Paulo, né? E Robertson diz que essa é uma tradução legítima. O CPD já publicou Evangelhos em 2 volumes. É um projeto que ainda está em andamento, não chegou ainda às epístolas paulinas, mas lá ele fala que a tradução que nós que adoramos ou servimos, porque o verbo latreuo é o verbo servir, o verbo adorar, fala que latreuo, adoramos, servimos o Espírito de Deus. Mas nenhuma versão, até com certeza versões católicas, a versão ecumênica, a tradução ecumênica da Bíblia TEB, Bíblia de Jerusalém, e a Bíblia, a tradução pastoral e outras, todas as versões na língua portuguesa que eu pude examinar, ninguém traduziu dessa forma. Nós adoramos ou servimos ao Espírito. Não, servimos ao Espírito. Servimos a Deus no Espírito, ou a Deus em Espírito, ou a Deus pelo Espírito. É assim que nós encontramos nas traduções da Bíblia. Mas Agostinho diz, não, o Espírito Santo é Deus, ele é adorado pelas igrejas, e ele diz ainda também que algumas versões latinas traduzem também, nós que adoramos ou servimos ao Espírito de Deus. Mas ele diz que outras versões latinas colocam como nós temos aqui. Então, quando o credo constantinopolitano fala que o Espírito Santo é adorado e glorificado, quer dizer, que conjuntamente com o Pai e o Filho é adorado, essa gente sabia o que estava dizendo. Foram 150 bispos participantes desse concílio. 318 do concílio de Nicéia, e somente 3 se recusaram a assinar o credo niceno. E 150 bispos participaram do credo do concílio de Constantinopla, no ano 381, e 500 bispos participaram do concílio de Calcedônia, que reafirma também a fórmula nicênica. Muito bem. Então, a partir daí, esse credo passou a ser lido em todas as igrejas. Por incrível que pareça, era mais conhecido do que o credo dos apóstolos, porque no século XIII, o credo dos apóstolos não era conhecido no Oriente. Quando alguém falou do credo dos apóstolos, porque havia uma lenda na época, que um dia depois da ressurreição de Jesus, cada apóstolo fez um pronunciamento desse, né? Porque o credo dos apóstolos fala, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, esse foi o apóstolo que falou, outro, e no seu Filho Jesus Cristo. Então, os 12 itens do credo dos apóstolos, havia uma crença que era chamado credo dos apóstolos, porque cada um dos 12 apóstolos fez uma declaração dessas. Mas isso aí já está mais do que provado. Quem trouxe essa informação, essa interpretação, foi Rufino de Aquileia. Rufino de Aquileia é um dos pais da igreja, foi contemporâneo de Jerônimo, foi ele que traduziu a obra de Orígenes sobre os princípios do grego para o latim, e graças a ele nós temos esta obra, embora não sobreviveu o texto grego, mas o texto latino, porque Rufino de Aquileia fez essa tradução, e o credo dos apóstolos que nós temos hoje veio de Rufino de Aquileia. Então, Rufino de Aquileia trouxe essa interpretação de que cada declaração daquela foi feita por um dos apóstolos após a ressurreição de Jesus. Então, quando falaram isso para o patriarca de Constantinopla, na Idade Média, ele falou, mas onde está escrito isso nos Atos dos Apóstolos? Eles nem sabiam. As igrejas orientais que tinham conhecimento do credo dos apóstolos. E hoje o credo dos apóstolos é conhecido, hoje é recitado. Eu estive num culto em Berlim, quando minha filha estava fazendo o curso de alemão, e
participava dos cultos aos domingos numa igreja reformada no centro de Berlim. Obrigado. Numa igreja reformada no centro de Berlim, que ficava perto do apartamento onde ela morava, e foi um dia ao culto com ela, e vi que na liturgia do culto eles recitam o Pai Nosso, até hoje. Isso é tradição em muitas igrejas, mas o credo constantinopolitano ganhou força, tanto no Oriente como no Ocidente, ao longo dos séculos. Então, a divindade do Espírito Santo se tornou conhecida. E aqui fala ainda que falou por meio dos profetas. Isso nós temos também abundância de informações bíblicas. Pedro fala que os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. E assim por diante. Muito bem. Então, a partir daí, já ficou conhecendo, aí não houve mais debate sobre a identidade do Espírito Santo. Mas também ficou nisso. Aí, os séculos se passaram, veio a reforma, e poucos falou ontem o meu filho falou que a Sinodal publicou um livro intitulado Lutero e o Pentecoste, né? E os pentecostais, alguma coisa assim. Quero ler esse livro. Mas eu tenho a obra teológica de Felipe Melanchthon, ou Melanchthon, como outros pronunciam, e não tem, se bem que a estrutura é completamente diferente das teologias sistemáticas que nós conhecemos hoje. Mas Stanley Horton tem razão quando ele diz que muitos tratados de teologia sequer têm um capítulo sobre o Espírito Santo. Como se conhece o Espírito Santo nesses tratados de teologia? Por meio da Trindade. Quando esses tratados falam da Trindade, então é claro que tem que falar também do Espírito Santo, ainda que um pouco, mas o suficiente para mostrar que o Espírito Santo é Deus, que é igual ao Pai, que é igual ao Espírito Santo. Então o que acontece? Ao longo dos séculos, ficou só no credo. Ficou aquela coisa monótona e levou os cristãos a perder essa oportunidade de comunhão, de compreender a obra do Espírito Santo no seu dia a dia. Ficou restrito. Aí o que nós temos aqui, no tópico 2, uma verdade bíblica. As Escrituras Sagradas revelam a identidade do Espírito Santo, sua deidade absoluta e sua personalidade, sua consubstancialidade com o Pai e o Filho, como terceira pessoa da Trindade, e suas obras no contexto histórico salvífico. Todos esses dados da revelação só foram definidos depois do Concílio de Nicéia. A formulação da doutrina pneumatológica aconteceu tardiamente na história da Igreja, na segunda metade do século IV. Aqui estamos falando do período de disputa, de controvérsias entre o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla. Muito bem. Em seguida, a abundância, ou 3, uma formulação teológica necessária. A abundância de detalhes na Bíblia sobre a identidade do Espírito Santo, no que diz respeito à sua personalidade e divindade.